aqui do retângulo, turma. O retângulo, ele possui, vamos fazer algumas observações, os 4 ângulos internos também são ângulos retos, ok? Ângulos retos. E qual a característica dele? Possui 2 pares paralelos e iguais, certo? Ele possui 2 pares paralelos e iguais. Ó. Esta base aqui, ó, inferior é igual à de cima, que eu chamei aqui de B também. Ó. Esta altura K é igual a essa, beleza? Então, se nós queremos o perímetro, basta que a gente, ó, perímetro do retângulo é o quê? B mais B, 2B. H mais H, 2H. E aqui nós temos a forma genérica para representar o perímetro de um retângulo qualquer. Uma outra observação. Galerinha, nós acabamos de ver o quadrado, né? A área do quadrado, o perímetro do quadrado. Todo quadrado é um retângulo, porém nem todo retângulo é um quadrado, certo? Porque o quadrado ele possui os 4 lados iguais, certo? E o retângulo nem sempre ele vai ter os 4 lados iguais. Em síntese, nós podemos dizer o quê? Que o quadrado é um retângulo especial, tranquilo? Porque ele tem as mesmas características, ele tem os 2 pares paralelos iguais, certo? Só que no caso ele possui os 4 lados iguais. Então vamos ver aqui, ó. Perímetro eu já representei, expliquei para vocês aqui. E aí a gente vai ter a área. A área também, para a gente obter a área de um retângulo, basta que a gente multiplique também essas dimensões, tá? Quais dimensões, professor? Podemos chamar isso de comprimento e largura, ou base e altura, tá? Então, a área do retângulo é dada, nesse caso aqui, a área vai ser, ó, essa parte aqui interna, que está colocado de verde, a área vai ser o produto de B vezes H, ou seja, base vezes altura, ou, como alguns livros trabalham, a área pode ser representada por C vezes L, comprimento vezes largura, é a mesma coisa. A letra não importa que a gente coloca aqui, você só tem que entender que toda a figura retangular, para calcular a área, basta multiplicar as dimensões. Tranquilo? E vamos continuar aqui mais um exemplo. Exemplo aqui, ó. Exemplo 4. Um campo de futebol de formato retangular tem 100 metros de largura, ou melhor, 100 metros de largura por 70 metros de comprimento. Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas e meia correndo ao redor do campo. Sendo assim, determine. Letra A. Quantos metros os jogadores correm ao dar uma volta completa no campo? Veja bem, turma. Vamos representar aqui por uma figurinha, está aqui o campo de futebol e vamos colocar as dimensões. A largura desse campo vai ser 100 metros. Vou botar aqui, nesse caso, vamos considerar isso aqui a largura, tá? Vou apagar e fazer aqui. Vou considerar aqui a largura. E nesse caso, o comprimento aqui, ó, 70. Então, quando os jogadores derem uma volta, nós temos o perímetro. Como aqui também é 70 e aqui é 100, ó, nós podemos dizer que o perímetro do campo perímetro porque a distância que os jogadores vão percorrer em uma volta vai ser 2 vezes 100 mais 2 vezes 70. Portanto, chegamos à conclusão que o perímetro, nesse caso, a distância que eles percorreram vai ser, aqui dá 200 e aqui dá 140. Portanto, aqui vai ser 340 metros. Beleza? Vamos passando aqui para a letra B. Vou apagar essa informação aqui, ó. Pergunta, letra B. Quantos metros eles percorrem ao dar as 5 voltas e meia ao redor do campo? Ora, se em uma volta ele vai percorrer 340 metros, qual a distância? A distância quando eles derem 5 voltas e meia. É isso que ele quer saber, ó. Então, basta que a gente multiplique, ó. 5,5, 5 voltas e meia, 5,5 vezes 340. Portanto, efetuando esta multiplicação, nós vamos chegar à conclusão aqui, ó, 1.870 metros. Beleza? Agora vamos para a letra C. Letra C. Se eles repetem essa corrida 5 vezes por semana, quantos metros os jogadores correm em uma semana? Agora ele quer saber a distância em uma semana. Qual a distância que eles percorrem em uma semana? Distância
em uma semana. Vai ser o quê? Veja bem, galera, em um dia, eles dão 5 voltas e meia, certo? Que equivale a 1.870 metros. Nós já calculamos. Uma semana vai ser, ele está dizendo 5 dias, são 5 vezes, então 5 vezes 1.870, que nós vamos chegar a 9.350 metros. Ficou feio, vou apagar para ver se melhora. 9.350 metros. Isso em uma semana, tá? Ou 9,350 quilômetros. É só dividir por 1.000. De metro para quilômetro, dividir por 1.000. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido e vamos continuar. Exemplo 5. Sabe-se que o perímetro de um retângulo é 60 centímetros e o comprimento desse retângulo é 22 centímetros. Determine a largura do retângulo. Veja bem, galera. A questão nos deu o perímetro e nos deu o comprimento. Está querendo o quê? Está querendo a largura. Então, vamos atribuir aqui as informações. Fiz aqui um desenho para representar o enunciado. Então, aqui vale 22, aqui também 22, e a largura eu vou chamar de L. L e L. E nós sabemos que o perímetro é 60. Então, qual é a forma genérica que a gente representa o perímetro de um retângulo? P é igual a 2C mais 2L. Lembra que eu comentei? Então, quanto vale o P? A questão deu, está aqui, ó. Vale 60, igual duas vezes o comprimento, ou seja, 2 vezes 22, mais 2L, que é o que nós queremos saber. Então, 60 é igual, 2 vezes 22 dá 44, mais 2L. Tranquilo? Como 60 é igual a 44 mais 2L, eu posso dizer que 44 mais 2L é igual a 60. Daí, é só resolver essa pequena equação. Ó. 2L é igual a 60 menos 44. Portanto, 2L é igual a 16. Passando 2 dividindo, vai ficar L igual a 16 dividido por 2, portanto, L igual a 8 centímetros. Beleza? 8 centímetros. Espero que vocês tenham compreendido também, tá? E vamos para a questão de exercícios propostos na página 43 da apostila de vocês. Depois vocês têm que fazer isso na apostila. Bora lá. A questão diz assim, ó. A questão diz: o pátio de uma escola tem a forma retangular e suas dimensões são 40 metros e 32 metros. Nesse pátio foi construída uma quadra de basquete. Sabendo que as medidas oficiais de uma quadra de basquete são 20 metros por 12 metros, qual a área livre que restou desse pátio? Tá? Então, veja bem, nós temos um pátio retangular com as dimensões de 40 por 30, e nós temos uma quadra também retangular de 20 por 12. Vamos representar aqui com a imagem. Está aqui o terreno. Ó, aqui mede 40 e aqui vai medir 32. Agora foi construída a quadra de basquete, que é as dimensões 20 por 12. Ele quer saber essa área livre, o que é que restou. Então, a área livre vai ser a área do pátio menos a área da quadra. Eu vou chamar de AL, área livre, ó. AL, área livre. A área do pátio eu vou chamar de AP menos a área da quadra, AQ. Então, a área livre é igual. Quem é AP? Não é um retângulo? Então, é base, comprimento vezes largura, ou seja, 40 vezes 20, menos. Aqui também não é um retângulo? 20 vezes 12. Daí nós temos que a área livre é igual 40 vezes, ou melhor, galera, aqui é 32. Ó, desculpem aqui, porque esse aqui é do terreno. 40 vezes 32.
Então, 40 vezes 32, 1.280, menos 20 vezes 12, 240. A área livre é igual 1.280 menos 240, vai dar exatamente 1.040, o que? Metros quadrados. Lembra que a unidade de área é ao quadrado. Tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido também essa questão e vamos prosseguir. Exercício proposto da página 43, questão 2. Uma parede tem 8 metros de comprimento por 2,75 de altura. Com a lata de tinta, é possível pintar 10 metros quadrados de parede. Quantas latas de tinta serão necessárias para pintar essa parede? Gente, é uma questão típica de aplicação. E é isso que a gente tem que ter em mente e aprender, na verdade, né? Porque um dia vocês vão precisar fazer isso. Quando vocês forem adultos, vocês vão precisar fazer isso, desse conhecimento, tá? Então, nós temos uma parede, que as dimensões, nós temos aqui 8 de comprimento, aqui, ó, por 2,75 de altura, certo? Então, ele vai mandar pintar, só que para isso, ele precisa comprar a quantidade de tinta necessária, nem para sobrar e nem faltar. Ou melhor, não pode faltar, né? Sobrar pode, não pode é faltar. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, nós temos que calcular a área da parede. Ó. AP é igual, como é retangular, 8 vezes 2,75. Fazendo essa multiplicação, a área da parede é igual a 22 metros quadrados, certo? Vocês vão encontrar esse valorzinho aqui. Porém, não é isso que nós queremos. Nós queremos saber quantas latas de tinta. Aí nós vamos montar a regra de 3. Ó. As grandezas é tinta e metro quadrado. Uma lata de tinta pinta 10 metros quadrados. 22 metros quadrados. Serão necessárias quantas latas de tinta? L. Então, eu vou fazer aqui, ó. São grandezas diretamente proporcional. E aí, nós vamos fazer aqui, ó. 1 sobre L igual a 10 sobre 22. Tranquilo? Meio para os extremos. 10L é igual a 22. Aqui, L é igual a 22 dividido por 10, portanto, 2,2 serão necessários. Ó. Portanto, L é igual a 22 dividido por 10, que é necessário 2,2 latas. Porém, turma, você vai precisar de 3 latas, resposta. Portanto, serão necessárias. Opa, faltou essa aqui. Necessárias 3 latas. Por quê? Porque você não pode comprar 0,2 latas de tinta, tá? Então, quando você for comprar, você precisa de, no mínimo, 3 latas. Porque se você comprar apenas 2 latas, vai ficar uma parte da parede sem pintar, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Vou apagar para a gente usar o espaço para outra questão. Vamos continuando aqui. Galerinha, então eu espero que esteja ficando claro esse conteúdo. É importante que vocês pratiquem, tá? Não é só assistir e deixar esquecido, tem que praticar, até para vocês pegarem velocidade no cálculo, certo? E compreender o assunto de uma forma geral. O próximo exemplo. Essa questão está na página 43 também, certo? E vocês podem estar respondendo, transcrevendo a resposta para a apostila de vocês. Um campo de futebol tem 105 metros de comprimento e 70 metros de largura. Para gramar esse campo foram compradas placas de gramas. Cada placa pode cobrir uma área de 3,50 metros quadrados. Quantas placas de grama foram compradas para gramar o campo todo? Veja bem, nós temos um campo e esse campo aqui deseja ser gramado. E ele nos deu as dimensões. Comprimento 105 metros por 70 metros. Certo? E ele diz que foi colocado placas de grama, onde cada placa ocupa uma área de 3,5 metros. 3,5 metros,
certo? Quadrado. Então, quantas placas serão necessárias? Galerinha, primeira coisa, essa é uma questão típica também de aplicação. O primeiro passo é a gente descobrir a área do terreno. Como é que a gente vai fazer isso? Gente, se o terreno é retangular, basta que você multiplique as dimensões, certo? Então, vamos fazer aqui, ó. A área do campo, vou chamar de AC, é igual a 105 vezes 70. Então, a área do campo é igual. 105 vezes 70 vai dar 7.350 metros ao quadrado, certo? Então, essa aqui é a área do campo, AC gramada. Ó. Essa é a área AC gramada. Mas a questão não quer saber a área, ele quer saber quantas placas serão necessárias para gramar essa área. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Uma placa pode gramar 3,5 metros. Uma regrinha de 3, bem simples. Tá? Então, basta que a gente faça. Ó. Aqui é grama, nesse caso, placa de grama, e metro quadrado. Uma placa de grama vai gramar 3,50 metros. Só que nós temos 7.350 metros para pintar. Precisa de quantas placas? P. Ora, uma placa pinta 3,5. E se nós temos 7.350, nós vamos precisar de mais gramas, certo? Portanto, se é mais gramas, são grandezas diretas. E aí a gente vai montar a proporção. Vai ficar 1 para P igual 3,5 para 50 para 7.350. Fazendo bem por os extremos, nós temos que P é igual a 7.350 dividido por 3,5. E aí aqui eu já 50, já estou fazendo direto. Observe que eu estou dividindo pelo número decimal, eu tenho que eliminar essa vírgula. Portanto, eu vou fazer essa conta aqui para vocês. Vou apagar esse espaço, isso aqui para precisar desse espaço, tá? Para fazer essa conta. Vamos lá, rapidinho, já estou concluindo. Veja bem, eu tenho essa conta aqui, ó. P igual 7.350 dividido por 3,50. Como eu tenho duas casas decimais, ou seja, dois números depois da vírgula para a direita, eu tenho que eliminar isso. Então, como é que eu faço isso? Eu vou simplesmente acrescentar a quantidade de zeros aqui em cima e a mesma quantidade de casas decimais aqui embaixo. Então, aqui eu tenho 73.500 e aí eu vou acrescentar dois zeros. Ó. 1, 2. E a vírgula vai embora, vai ficar 350. E aí, ó, corta, ficou 73.500 dividido por 35. Fazendo essa divisãozinha, nós vamos encontrar 2.100 placas. Então, aqui nossa resposta vai ser 2.100. Beleza? 2.100 placas. Espero que vocês tenham compreendido também essa questão bem básica. Galerinha, então eu vou fazer essa divisão aqui do vídeo, vou dar uma pausa no vídeo, daqui a pouco a gente vai continuar com o losango, tá? Então revisem para poder pegar habilidade de cálculo e também compreender, responder as próximas questões da apostila de vocês. Espero que tenham compreendido até aqui.